Olá, eu sou o Felipe Mariotto e eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouco com você sobre as metodologias de aprendizado que a gente utilizou dentro do Fraud Bootcamp a pedido dos meus colegas, né? Eu vou tentar responder para você nesse breve vídeo por que o Fraud Bootcamp se tornou uma formação diferente das formações que a gente vê por aí, né? Seja em MBA, ou seja em curso livre, ou mesmo na faculdade. Então, a gente vai bater um papo aqui, eu vou me guiar pelos slides e a gente vai conversando, tá bom? A primeira coisa que, quando a gente se uniu para criar essa formação, que a gente conversou foi, poxa, o que a gente vê no mercado acontecendo? O que mais tem? A gente comprando curso. Quantos cursos você comprou no último ano, nos últimos 2 anos? Um monte de gente comprando curso e não fazendo o curso. Outra coisa, começa o curso, putz, desanima no meio, muito chato e tudo mais. Outra coisa, precisa ficar estudando para prova, estudando para avaliações e tal. É como se aquela avaliação determinasse o quanto eu sei sobre um assunto ou aprendi sobre um assunto ou outro, né? Então, desculpa, todas essas questões fizeram a gente refletir, como é que a gente cria uma formação que não deixa isso acontecer? A gente cria uma formação que a todo momento o aluno ele seja provocado e ele entenda o que ele está aprendendo e consiga pôr em prática as coisas, né? Então, foi aí que a gente trouxe uma diferenciação fundamental, tá? Que é a diferenciação entre ensino e aprendizado. Ensinar e aprender. Toda vez que a gente tem um tema, e a gente costuma fazer isso no dia a dia nas empresas também. Vou dar uma palestra, ou, vou chamar uma reunião aqui para eu explicar algumas coisas e tal. O seu foco, e é o foco da maioria dos instrutores ou dos professores, é em ensinar alguma coisa, e não em aprender. E é curioso, porque a gente vê isso, o cliente ficando no foco em todas as esferas da sociedade, mas em ensino não, né? É muito, muito difícil você ver uma instituição que coloca o aluno no centro, né? E foi isso que a gente tentou aplicar dentro do Fraud Bootcamp em todas as aulas. Trazer o aprendizado como foco e não o ensino. Não é sobre o que a gente ensina, é sobre o que você aprende, né? E isso foi muito legal. Por quê? A gente trouxe um brasileiro, né, super conceituado dentro do ramo de aprendizagem, que é o Conrado, e ele tem uma definição de aprendizagem que eu gosto muito, e a gente acabou utilizando ela como base aqui, porque ele diz que aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Olha que complexo, né? Aprendizagem é a explicitação do conhecimento através de uma performance melhorada. Então vamos tentar decupar rapidamente aqui. Então a gente está falando, ele fala de conhecimento, legal, e ele fala de performance e ele fala de melhoria. Então acho que esses 3 conceitos são fundamentais. Então conhecimento, então você adquirir conhecimento não é aprender. Você adquirir conhecimento é só uma etapa do aprendizado, né? Uma performance melhorada. Então você tem que executar uma performance. Isso quer dizer que você executa alguma coisa, uma atividade, você expõe, você consegue aplicar isso no mundo, né? Melhorada, né? Então você consegue aplicar de forma melhor do que você aplicaria antes. Tá bom. Então ele fala que aprendizagem é isso. Aprendizagem é você conseguir colocar algo no mundo melhor do que você conseguia antes de você ter essa aula, ter essa experiência de aprendizado. Isso é muito legal. E isso norteou a gente. Como é que a gente desdobrou isso? Poxa, Felipe, você pode perguntar. Poxa, Felipe, então você vai abrir o segredo do Fraud Bootcamp pra gente? De certa forma, vou, tá? O que a gente decidiu fazer foi abrir aqui para vocês o que a gente está fazendo.
Ah, mas vocês podem copiar, os competidores podem copiar e tudo mais. Dentro da RLA, a gente entende que tem que ser, poxa, totalmente transparente com vocês e, sinceramente, é muito difícil fazer esse processo. E as pessoas talvez não tenham o interesse em se desdobrar, se debruçar numa experiência de aprendizagem e desenhar ela dessa forma, né? E eu vou te explicar um pouquinho do que a gente fez, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a gente definiu os objetivos de aprendizagem. Quais eram os objetivos de aprendizagem? O que a gente queria que os alunos aprendessem, né? Não o que a gente queria ensinar. Isso foi comum. A primeira conversa foi, tá bom, o que a gente quer ensinar? Putz, a gente quer ensinar isso e aquilo. Tá bom. Aí a gente trouxe e falou, tá bom, isso não é metade do caminho. O que a gente quer que eles aprendam? Que é diferente do que a gente quer ensinar, né? Porque tem a ver com prática. E aí fez com que forçou a gente buscar ferramentas para isso. Uma das ferramentas que a gente trouxe foi a taxonomia de Bloom, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para frente e dar o exemplo para vocês. Isso quer dizer que todos os objetivos de aprendizagem são verbos. A gente sempre trouxe verbos. Então vocês vão aplicar alguma coisa, né? E o que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom basicamente é uma forma de você estruturar, né, o conhecimento ou a educação, né? Objetivos dessa educação de uma forma hierárquica, né? E ele é resultado de um longo estudo feito por diversos pesquisadores nos Estados Unidos e liderado pelo Benjamin Bloom. Acho que é Benjamin Bloom, tá? Era psicólogo e pedagogo, tá? E aí, vou dar um exemplo para você aqui, ó. Então a gente tem essa figura aqui que traz. Do lado esquerdo, você tá vendo, é o nível mais básico de domínio de um assunto. E o lado direito, você tem o nível mais complexo de domínio de um assunto. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então aqui ó, você tem o memorizar. Bom, eu preciso memorizar um determinado processo. Bom, eu sei que o processo faz isso aqui. Depois, mais para frente, é compreender. Eu consigo relacionar isso com alguma coisa, eu consigo explicar, demonstrar isso de alguma forma. Depois eu venho aplicar. Se eu consigo aplicar aquele processo, então se eu consigo utilizar, se eu consigo modificar, experimentar, demonstrar, classificar, eu estou nesse nível um pouco mais sofisticado de aplicar. Depois venho analisar, né? Eu quero categorizar essa coisa de alguma forma, eu quero comparar, explicar, avaliar, né? Estimar, defender, justificar, comparar. E aí, finalmente, criar, que é o nível mais complexo, né? Então, como é que eu consigo elaborar uma solução, desenhar uma outra solução, produzir um material, produzir uma solução, ou mesmo esse curso, né? Imagina, os instrutores, eles têm que estar no nível de criação de domínio desses assuntos, né? Para eles serem capazes de criar uma formação para você experienciar, né? Vamos ver como é que ficaram os módulos. Vamos ver aplicado nos módulos. Eu não trouxe todos os módulos aqui para você, mas eu trouxe alguns, tá? Por exemplo, no módulo 2 aqui, a gente vai ter premissas e restrições do projeto, né? O tema da aula. Então a gente tem ali, e aí estão as corzinhas para você ver. Você tem o questionar. Então, eu quero aprender. O aluno vai aprender a questionar uma iniciativa e identificar premissas e restrições, tá bom? Aí ele vai gathering, né? Ele vai coletar as informações, ele vai interpretar, ele vai organizar. São formas um pouco mais básicas, né? Mas você vê que já não é tão básico quanto fazer uma prova. Quando você faz uma prova, geralmente o que está sendo avaliado é a memorização. O que você memorizou daquele conteúdo. Não é isso que a gente quer, né? Aula 4, por exemplo. Aula 4 vai ser o desenho da jornada funcional do Pix. Aula 4, eu digo o módulo 4, tá? E aí a gente tem o sketching e o breaking down. Então, o sketching é desenhar de fato a jornada. Vocês vão ser capazes de desenhar uma jornada completa. E breaking down, como é que eu consigo desdobrar aquela jornada em todas as partes e tal.
Módulo 5, olha que legal, como pensar como um fraudador, né? Eu acho que é um dos módulos mais interessantes da formação, né? Então você tem aí, agora você começa a ter níveis um pouco mais complexos de domínio do assunto. Então a gente quer que vocês hacking, né? Descobrir maneiras de cometer uma fraude. A gente quer que vocês hypotheses, que vocês criem hipóteses de migração de fraude, predicting, a gente quer que vocês prevejam da onde vai vir a fraude, e aí finalmente um nível de criação, né, um nível bem sofisticado, que é o role-playing, que é, como é que vocês personificam o fraudador para deturpar ou para fraudar um processo, uma tecnologia e tudo mais, tá? A gente segue para a aula 7, que já tem também algumas coisas. E aí, conforme a gente vai evoluindo também, a gente tem... Vocês vão perceber que as cores ficaram mais vermelhinhas aqui, né? Então, aula 8, módulo 8 de como mitigar riscos de fraude, você tem examinar, linkar, compor. Módulo 10 de ranqueamento de soluções e tudo mais, você tem estimativa, né? Como é que eu estimo esforço, como é que eu estimo tempo, efetividade e tal. Você tem scoring, cara, como é que eu ranqueio essas soluções. É difícil pra caramba, né? Exige um domínio do assunto muito grande. Tomar decisão sobre um determinado assunto super complexo. E aí, finalmente, ali, no módulo 11 que a gente trouxe, que é criando combinação de solução. Poxa, o nome já diz, né? Criar combinações de soluções. Então, você tem que compor, você tem que julgar, você tem que escrever, defender uma tese e tal. Então, você tem aí, dentro da formação completa, níveis diferentes de domínio do assunto. Mas a gente buscou ser todos os níveis do médio pro alto domínio, né? Então você sempre vai ter ali uma exigência muito grande dentro dos módulos, tá? E foi por isso que a gente criou os fundamentos, para te ajudar a perseguir e conseguir executar tudo isso. Tudo legal. Vamos evoluir aqui. Aí, um dos pontos que a gente trouxe, quando a gente estava discutindo a formação, falou, poxa, Felipe, como é que eu evidencio que a pessoa aprendeu alguma coisa? Como é que eu evidencio que o aluno, de fato, absorveu o conteúdo? E aí, vamos para a definição. Porra, como é que a gente sabe? Aprendizado. Aprendizado é explicitação, né, do conhecimento. Performance melhorada. Eu preciso fazer com que ele faça alguma coisa e que eu consiga medir esse delta. Ele fez antes e ele fez depois e eu consiga medir. Mas não só eu medir como instituição, mas você ser capaz de medir o que você aprendeu. Como você era antes e como você ficou agora. Então a gente trouxe um conceito muito legal, que também é de um projeto da Harvard, que chama Visible Thinking Routines. Então, rotinas de pensamento visível. O que é isso? É simples, tá? O nome é lindo, mas é simples. Basicamente como é que eu consigo transferir todo o conceito que está na sua cabeça para o papel? Como é que eu produzo algo físico daquilo que está da sua mente? Poxa, seja uma maquete, seja um protótipo, seja um desenho, qualquer coisa desse tipo, né? Por que isso? Porque pensa assim, ó, quando você está na sua cabeça, você tá assistindo essa aula aqui, uma coisa sou eu falando aqui, você tá me concordando comigo, ou você tá discordando, ou você tá viajando e agora você percebeu que, puta, é verdade, perdi o meio do caminho aqui, preciso voltar. Isso vai criando um mapa mental, né? Conforme você vai assistindo a aula e tal, você vai criando esse mapa mental. Qual que é o ponto? Você fala, aprendi, assisti a aula e aprendi. Mas quando você vai colocar na prática, você vê que tem vários gaps de entendimento. Você vê que, puta, não lembro essa parte. Na verdade, a ligação disso, eu não lembro exatamente qual que é a relação disso daqui com isso daqui. Então você vai identificando esses gaps. O que a gente está tentando fazer dentro do bootcamp? Bootcamp você pode errar. Bootcamp tá tudo bem errar, né? Diferente, por exemplo, da vida real ali, que talvez você, num momento, precise tomar uma decisão e você não pode estar tão sujeito a uma falha, né? Então, desculpa. O que a gente traz aqui? Uma forma de você evidenciar que você aprendeu.
Durante os módulos, a gente vai pedir diferentes Visible Thinking Routines, que você pode colocar num papel de pão e tirar uma foto. Você pode usar o Miro, que é uma baita ferramenta para quem não conhece. Você pode colocar numa planilha. Qual que é o importante? Você tirar da mente e botar no físico ou digital, mas botar para fora de ti, para fora da sua cabeça. Isso vai porque aí você vai olhar para aquilo e vai falar, putz, falta uma coisa, falta outra, não tá ligando as coisas. E aí você consegue identificar exatamente o que falta você aprender, entendeu? Legal. E como a gente vou evoluir aqui, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o conteúdo das aulas. Tá bom, como é que você vai, Felipe, garantir que eu tenha tudo isso? Bom, a gente decidiu fazer em três formatos as aulas, né? Você vai ter conteúdo, processos, tecnologias, que mais? Ferramentas, estratégia, tática, técnica. Você vai ter tudo isso, mas vai estar dividido de três formas diferentes, né? Dessa forma aqui, então um vídeo básico com o apoio de uma apresentação, né? E talvez materiais de apoio e tudo mais, mas um vídeo básico com uma aula assim. Um vídeo de entrevista com o instrutor, que a gente acha que é um modelo muito legal, a gente vê que funciona muito bate-papo, né? E vocês vão perceber que eu vou servir muito ao instrutor e talvez tentar trazer esse papel de tipo, putz, mas será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? Provocar, questionar, ver se eu entendi direito e tudo mais. Durante a formação inteira eu vou tentar fazer isso, tá? E, além disso, um vídeo bate-papo entre os instrutores. Então, talvez a gente traga outros instrutores aqui, outras pessoas, entrevistados e tudo mais. E a gente faz um bate-papo, uma forma um pouco menos estruturada, mas trabalhando aquele roteiro que a gente definiu. Isso por quê? Porque a gente acredita que, porra, só esse bate-papo aqui, você tá assistindo esse vídeo, é legal? Porra, é legal, mas falta alguma coisa. Então a gente tenta muito trazer esse entretenimento com informação, né? Então você vai ver que muitas vezes vai ser um pouco mais descontraído e tudo mais, mas isso é essencial para você conseguir captar isso de forma mais fácil, beleza? Para além disso, a gente está trazendo também alguns materiais de apoio. Então, seja nos fundamentos, seja o material de apoio mesmo, e-book, apresentação, planilha, esquema, imagem e tudo mais. E aí, uma das coisas que vale a pena falar são os vídeos de fundamento. Porque você tem ali os seus 15 módulos do curso, da formação, mas nem todo mundo vai conseguir executar todas as coisas ali, né? Ou vai executar de forma precária, né? A gente sabe que um profissional que tem mais experiência vai conseguir preencher as coisas de forma mais completa, e um outro profissional que talvez esteja iniciando vai ter um pouco de dificuldade. Então a gente trouxe esse conceito do fundamento para justamente apoiar vocês. Bom, lá no módulo 2 você vai ter que fazer um exercício. Legal, você já sabe fazer? Toca pau e faz o exercício. Puta, não sei fazer, preciso aprender isso, isso e isso. Vai no fundamento, aprende o que você precisa, procura lá, puta, preciso fazer isso, isso, isso e isso, e faz. Preciso saber um pouco mais de 3D, preciso saber mais sobre uma determinada modalidade de fraude específica, preciso saber mais sobre um pilar de fraude específico, sobre um indicador de fraude específico. Então, tudo isso, como você tem um nível diferente das outras pessoas que estão fazendo a formação, a gente tentou criar uma estrutura que cada um tenha uma experiência única. Tá? Então você vai ter uma experiência diferente da experiência dos seus colegas, e justamente para a gente conseguir cobrir os gaps de todo mundo. Legal? Muito bem. Finalmente, como é que a gente vai avaliar o aprendizado? Tá? E aqui eu quero que você preste atenção, vem comigo, tá acabando o vídeo, tá? Quero que você fique comigo porque esse talvez seja o ponto mais importante para você conseguir entender se o Fraud Bootcamp fez efeito ou não na sua vida, tá? E depois a gente pode falar também, a gente vai compartilhar um pouco para vocês qual é o nosso objetivo final com o Fraud Bootcamp, mas eu acho que é para uma outra oportunidade, tá? Como é que a gente avalia aprendizado?
a gente trouxe um conceito da Harvard também, School of Education, que chama Understanding Map, que traduzindo livremente seria manobra de pensamento, tá? Então, o que é uma manobra de pensamento? Pensa o seguinte: eu vou pedir para você fazer cumprir com um determinado desafio, né? E nós, adultos, aprendemos com o desafio, né? Poxa, preenche para mim esse Risk Assessment aqui desse produto. O que você vai precisar para preencher esse Risk Assessment? Você vai precisar de uma manobra de pensamento específica. E aí eles classificaram algumas manobras. Algumas mais simples, outras mais complexas. Então, vamos passar aqui por algumas. Então, você tem ali, por exemplo, o wondering, ou imaginar. Então, talvez uma forma de você fazer, por exemplo, a aula do Pensando como Fraudador. Você vai ter que imaginar como você vai fraudar. Então, é uma manobra de pensamento. Seu cérebro se molda de uma forma que você está tentando fazer aquela função de wondering. Você tem também, talvez, o make connections, que é, putz, imagina que você está numa aula de... uma aula seguinte da aula de Pensando como Fraudador, que é, tá bom, quais golpes eu posso combinar aqui para poder fraudar isso daqui. Então você vai ter que make connections. Então é um exercício mental, uma manobra de pensamento. Outra é uncover complexity. Então, como é que eu te dou talvez o funcionamento do Pix inteiro. E aí você vai ter que, puxa, o que tá por trás disso? Como é que funciona essas coisas? Como é que eu descubro essa complexidade que tá por trás das coisas? Também é uma manobra de pensamento, né? E aí existem formas da gente evidenciar que você está fazendo aquela manobra de pensamento, né? Então, como a gente pensou no que a gente quer que você aprenda, a gente foi capaz de pensar também qual manobra de pensamento é predominante naquele negócio. Porque talvez você esteja fazendo várias, mas qual que é a predominante? E avaliando isso daí. Isso faz com que a gente não precisa fazer uma avaliação final, porque a todo momento você vai estar avaliando e se avaliando, entendendo qual que é o gap. Por exemplo, poxa, como é que eu cheguei nessa aula e como é que eu tô saindo? Tem um exercício, por exemplo, que a gente chama de I used to think, but now I know. Então, eu achava que era isso, mas agora eu sei que é isso. Então, eu achava que o mecanismo de devolução do Pix funcionava assim, mas agora eu sei que não, que funciona assim, assim, assado. Isso daqui a gente vai pedir para você colocar. Então, você vai estar completando os módulos, completando as aulas, e a todo momento eu vou estar te perguntando, tá bom, o que você aprendeu aqui? Faz esse exercício para mim. E é super importante você fazer. Por quê? Porque não só você vai reforçar o conteúdo, como vai ficar evidente para você o que você aprendeu. E se você não aprendeu nada, você vai bater na porta aqui da RLA e vai falar, poxa, pessoal, não tá sendo proveitoso para mim. O que eu faço? Como é que a gente consegue fazer isso? Entendeu? Então faz todo sentido. A gente tem mecanismos, manobras de pensamento, um pouco mais sofisticados. Por exemplo, identificar padrão, fazer generalização, gerar possibilidade alternativa, avaliar evidência, argumento, formular plano, por exemplo, identificar o que é afirmação, o que é uma suposição, quais são vieses de confirmação, classificar prioridades e tal. Então são manobras de pensamento um pouco mais complexas. Todas elas a gente vai utilizar dentro da formação também. O que tem que ficar para você aqui desse vídeo, tá? Lembra que eu tentei trazer para você por que o Fraud Bootcamp é diferente das outras formações. Porque a gente até tá cunhando, acho que a gente tá cunhando esse termo, tá? Pelo que eu sei, não existe. A gente desenvolveu essa formação com base em aprendizagem e com base... E a gente desenhou ela pensando no aluno. Então a gente está cunhando o termo ali Learning by Design, né? Então a gente fez o design da formação completa, né? Pensou de fato no aluno no centro. E aí eu espero que você aproveite muito, tá? Depois de todo o vídeo, você vai ver que vai ter um vídeo de aula, você vai ter um vídeo de evidência de aprendizagem. É super importante que você assista esse vídeo, cumpra com o exercício, faça as coisas, mande pra gente e tudo mais. A gente vai tentar avaliar todas as coisas. É que
tem muita gente fazendo. E talvez a gente pegue o seu em algum momento, pegue o do outro de algum momento. Óbvio que não vai te expor e tudo mais, mas a gente vai trazer pro pessoal avaliar e mostrar, né? Justamente falando, ó, pessoal, aqui, ó, tá vendo? O entendimento foi assim, é mais assim, mais assado e tal. Então, eu espero que você curta muito as evidências de aprendizagem, curta muito os mecanismos que a gente trouxe para avaliar o seu aprendizado e que você utilize, pegue essa caixinha de ferramenta e utilize lá fora também, tá bom? Fiquem bem e até mais, te vejo nas aulas. Falou!